E olha que notícia maravilhosa. Pela primeira vez, desde março do ano passado, o estado de São Paulo não registrou nenhum óbito em decorrência da Covid-19. Hoje tem 3.011 pacientes internados em todo o estado, sendo que 1.375 em unidades de terapia intensiva e 1.633 em enfermaria. Isso corresponde a uma taxa de ocupação de leitos de UTI no estado que chega a 24,5% e de 31,3% isso na Grande São Paulo. Para falar mais sobre a pandemia, essa queda dos números, não teve morte nas últimas 24 horas, a gente conversa com o doutor Evaldo Stanislau. Ele é médico infectologista do Hospital das Clínicas. Doutor, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. E que notícia maravilhosa, né? Isso mostra que a vacina realmente mais do que funciona. Sem dúvida nenhuma, bom dia, prazer estar com vocês. A vacina é a solução para a Covid. A vacina, ela transformou a característica clínica de uma doença potencialmente letal para uma doença hoje que ela é uma doença que a gente consegue controlar na maioria das vezes. Então, a vacina salva vidas e não há nada que diga o contrário disso. Doutor, como que o senhor analisa também os números da pandemia caindo a cada dia, a vacinação avançando, estado de São Paulo com mais de 70% da vacinação, o Rio de Janeiro também chegou a esse patamar com mais de 70% em todo o estado do Rio das pessoas vacinadas, e agora a gente está chegando numa época crucial, podemos dizer assim, para vocês médicos infectologistas que lidam diretamente com a Covid-19, festas do final do ano. A gente sabe que tem que manter o uso da máscara, tem que manter as precauções com relação ao distanciamento, evitar aglomerações, para aí sim a gente poder avançar ainda mais. Como que o senhor analisa essa flexibilização, por exemplo, do uso da máscara? Em alguns estados o decreto já foi feito, aqui em São Paulo a expectativa é que início de dezembro isso possa acontecer. Veja, a máscara é um mecanismo de proteção para que a gente impeça o contato com o vírus. Tanto quem usa a máscara não manda o vírus para frente, como a máscara protege quem está usando de receber um vírus que venha de fora. Para que nós tenhamos infecção, a gente vai ter que ter de um lado uma pessoa suscetível, do outro lado o vírus circulando. Graças a uma série de fatores, e entre eles principalmente a vacinação, que é muito expressiva no Brasil, felizmente, nesse momento, e graças também, e isso já não é tão bom, a grande circulação que houve no passado do vírus aqui, com um grande número de pessoas infectadas, mas que de alguma maneira criaram uma imunidade potencializada com a vacina. Então, esses fatores, vacinação de um lado, memória imunológica mais vacinação de outro, diminuíram a circulação do vírus. Então, hoje, o que nós observamos por esses indicadores de baixo número de casos, baixo número de internações, baixo número de mortes, e também a gente tem que acompanhar, e esse a gente não tem tão claro, porque não fazemos, que é o percentual de positividade na testagem, mas onde a gente faz, a gente vê que é baixo. O conjunto desses dados mostra que há baixa circulação do vírus. Nesse sentido, se eu tenho que ter de um lado um suscetível e do outro o vírus para contaminar, o Brasil hoje está numa situação, neste momento, muito boa, porque há um grande contingente de pessoas protegidas pela vacina, ou pela vacina e mais memória imunológica da infecção, e há também uma baixa circulação do vírus. Podemos tirar a máscara? Não necessariamente. A gente tem que colocar cada situação. Primeira delas, fazendo uma resposta à sua pergunta, festas de final de ano e carnaval. Se o Brasil fosse uma ilha hermética, fechada ao mundo, até poderíamos estar numa situação boa. Mas se a gente olhar do Brasil para fora, eu vi agora há pouco o repórter falando da Inglaterra e lá está aumentando o número de casos, a gente vê que o mundo tem muita gente ainda não vacinada e novas variantes circulando. Quando essas pessoas chegarem ao Brasil, no carnaval, em festas, ou o que seja, ou o brasileiro que sai e depois volta, isso traz uma carga de preocupação, que é a possibilidade de trazer uma nova variante ou de trazer uma carga viral que nós não tínhamos e algumas pessoas não completamente vacinadas se infectarem. Então, a resposta é: a máscara dentro do Brasil
em ambientes abertos, sem aglomeração, eu acho bastante razoável pelos indicadores que a gente deixa de utilizar, mas veja bem, ambientes abertos sem aglomeração, pessoas a mais de 1 metro de distância uma das outras. Agora, ambientes abertos com aglomeração e certamente ambientes fechados, a máscara vai continuar obrigatória, no meu entender, por muito tempo, porque ainda tem muitos desdobramentos da Covid que a gente desconhece. Doutor, analisando em cima do que o senhor falou agora, o senhor acredita, não só o senhor, mas todo o corpo médico que está lidando com a Covid-19, o uso da máscara cairia mesmo a partir do momento em que a população atingir 100% de vacinação e também ainda receber o reforço da terceira dose? O doutor daqui a pouquinho volta, a gente perdeu o contato com o doutor Evaldo Stanislau. A gente estava falando sobre o uso da máscara, desses números extremamente importantes divulgados. São Paulo, nas últimas 24 horas, não registrou mortes. Então a gente está com o doutor de novo? Doutor, tá me ouvindo? Sim, sim. Muito Sim. obrigado. A pergunta que eu ia Ouço sim. fazer... Desculpe, houve uma instabilidade aqui. Não tem problema nenhum. Isso é tudo justificável. Dentro do que o senhor estava analisando com relação ao uso da máscara, o corpo médico que lida diretamente com a Covid-19, o senhor acredita que a máscara cairia, deixaria de ser usada a partir do momento que a gente tem uma sociedade completamente imunizada em 100% e ainda com a terceira dose praticamente feita? Essa seria a solução perfeita para o corpo clínico, os médicos que lidam diretamente com a pandemia? Veja bem, eu acho que a máscara, para pessoas mais idosas, com doenças crônicas, e porque protege contra outras doenças também, ela poderia continuar. Eu não entendo muito essa busca frenética que existe, vamos tirar a máscara. Eu acho que a máscara, pós-pandemia, a exemplo de países asiáticos, ela poderá continuar, ela poderá cumprir um papel muito importante, evitando, inclusive, outros vírus de transmissão respiratória. Mas, com uma situação como essa, de 100% de vacinação, reforço e baixa circulação viral, evidentemente que a máscara ela vai cumprir um papel secundário numa situação como essa. A vacina faz todo o papel de proteção, sobretudo nessa condição ideal que você descreveu. O problema é que nós não vivemos situações ideais, né? E as vacinas que a gente utiliza hoje, elas são vacinas administradas por via intramuscular. E quando a gente usa uma vacina intramuscular, fica descoberta a nossa mucosa respiratória superior, porque um tipo de anticorpo que protege a região do nariz, da boca, ele não é produzido de maneira importante. Então, mesmo vacinado, pode, sem sintomas, levar adiante o vírus e, eventualmente, atingir uma pessoa vulnerável. Quando nós tivermos vacinas intranasais, que é uma área que está em desenvolvimento, aí nós vamos ter esse problema resolvido. Então, evidentemente, que com uma vacinação de 100%, com booster e tudo mais, a máscara ela vai se tornar opcional nos ambientes abertos, né? Nos ambientes fechados, sobretudo para idosos e doentes crônicos, eu acho que ela poderá cumprir um papel ainda, porque essas pessoas poderão ter alguma dificuldade de resposta imunológica. Quero enfatizar, aproveitando sua pergunta, que vacinados, quando se infectam, eles se infectam sem gravidade, na maioria das vezes, mas com apresentações clínicas atípicas. Então, uma dorzinha de garganta, um narizinho escorrendo, um mal-estar leve, muitas vezes pode ser Covid. E a gente precisa testar mais para diagnosticar esses casos. Mas a tendência da Covid, nesse cenário que você descreve, é de uma doença endêmica e de pouca gravidade, e tomara cheguemos lá logo. Doutor, ontem surgiu uma notícia que também vem a calhar de forma muito positiva com relação à pandemia, da farmacêutica Regeneron. Disse que o coquetel que eles desenvolveram, esse coquetel, ele chega a uma eficácia de 81,6%. A partir de agora, com esses estudos das novas fases do coronavírus, né, dessas cargas virais diferentes que vão surgindo a todo momento e com essas operadoras de saúde tomando ciência de que existe um reforço ainda mais de melhorar a vacina, esse coquetel, tudo vem para melhorar, né?
Então, nós estamos num momento muito bom de fato. Hoje nós temos antivirais, anticorpos monoclonais e vacina. Quer dizer, nós temos um arsenal completo. Qual é o cuidado que a gente precisa ter? Esses medicamentos, primeira coisa, o ideal é nem precisar usar, que a gente evite a infecção. Mas uma vez que a gente tem infecção, esses medicamentos eles precisam ser usados precocemente, ou seja, nós temos que evoluir também na área do diagnóstico precoce da COVID. Porque se a gente perder a janela de oportunidade para a utilização desses medicamentos que impactam na carga viral e, portanto, no desenvolvimento da doença, nós não vamos ter benefício algum. Então, eu vejo com muito bons olhos esse desenvolvimento tecnológico, as opções terapêuticas de anticorpos monoclonais, antivirais que a gente tem, mas eu faço esse alerta. Nós precisamos evoluir muito e aceleradamente no diagnóstico, porque dessa maneira não adianta você ter remédio se você perde a janela de utilização. E eles precisam ser utilizados entre o terceiro e o quinto dia do início da infecção. E isso, muitas vezes, é um tempo que a gente perde. Primeiro, a própria pessoa pensando, será que eu estou com Covid ou não? Depois, até ir ao médico. Às vezes, o médico não pede o exame de primeira. Aí você vai voltar uma outra vez no médico, aí vai pedir o exame, vai demorar para ter o resultado. Então, a cultura das pessoas e a cultura nossa, dos médicos, para poder utilizar esses remédios, precisa direcionar um diagnóstico precoce. Tá explicado. Conversei agora com o médico infectologista do Hospital das Clínicas, Evaldo Stanislau. Doutor, muito obrigado pela sua participação e muito obrigado também por explicar e deixar todos os ouvintes telespectadores muito bem informados. Obrigado a vocês pelo convite e parabéns por levarem essa informação correta à frente. Obrigado. Muito obrigado, doutor.